você? Espero que sim. Meu nome é Thaís Oliveira, eu sou do blog Princesas Adoradoras e no vídeo de hoje nós vamos começar mais uma edição do nosso Study Bible. E dessa vez nós vamos nos debruçar e estudar o livro de Daniel. Se você chegou aqui por acaso, deixa eu te explicar o que é o Study Bible. O Study Bible é um projeto de leitura e estudo coletivo da Bíblia que nós fazemos aqui no Princesas Adoradoras. Esse é um projeto que eu criei há alguns meses e através dele o meu objetivo é te ajudar e te incentivar a ler e estudar a Bíblia. Não só ler, não só conhecer, mas também aplicar aquilo que você está lendo e aprendendo. Então, mensalmente, nós escolhemos um livro da Bíblia para a gente ler, meditar, estudar, fuçar bastante para a gente entender o que realmente o autor quis trazer com aquele livro e buscar aplicações práticas através da leitura e do estudo daquele livro. Nos últimos 2 meses nós estudamos o livro de Ruth e o livro de Esther e dessa vez nós vamos estudar o livro de Daniel. Para deixar o nosso projeto ainda mais dinâmico e com mais dicas, para vocês de recurso e tudo mais, eu compartilho a minha experiência de leitura através desses study vlogs aqui, desses vlogs de estudo e leitura da Bíblia. Nesses vlogs eu mostro para vocês como que eu tenho feito, os materiais que eu tenho utilizado, as minhas lições e reflexões para incentivar vocês a fazerem também, a lerem também e pegarem algumas dicas aí do que utilizar e também de algumas visões que às vezes você não tem, mas eu tive. Então a gente faz essa troca aqui através desses vlogs. Então eu espero que você goste desse projeto, caso seja a sua primeira vez participando aqui conosco, que esse projeto te abençoe e te incentive a ler ainda mais a palavra e a se apaixonar pela palavra de Deus. Se você ficou interessada, acabou de conhecer o projeto, quer conhecer mais detalhes, é só você ler a nossa descrição aqui do vídeo que tem todas as informações que você precisa saber. E além disso, participe conosco do nosso grupo no Telegram. Lá a gente compartilha recursos, PDFs, dicas, faz bate-papo, troca aquela conversa a respeito da leitura, comenta o que está difícil, o que está sendo legal, o que aprendeu, enfim, a gente faz uma interação desse projeto, o que torna o processo muito mais legal, muito mais leve e muito mais humano, porque a gente vai trocando e aprendendo juntos também. Então tem o link aqui embaixo, faça parte que lá você vai saber muito mais, vai receber materiais, dicas, enfim, vai receber muito mais coisas do que eu consigo compartilhar só aqui no vídeo, tá bom? Então eu conto com a sua participação lá também. Mas sem mais delongas, nesse mês de agosto nós vamos ler e estudar o livro de Daniel, um livro do Antigo Testamento que é muito importante, um livro riquíssimo, além de ser um livro que nos apresenta grandes personagens como o próprio Daniel e os seus outros 3 amigos, que agora eu não vou conseguir falar o nome de todos, Sadraque, Mesaque e Abednego, que entraram na fornalha e não tiveram medo. Então, além de apresentar a gente a esses grandes personagens, é um livro muito rico que possui muitas profecias que podem tornar a leitura dele um pouquinho difícil, mas que são profecias muito importantes em que Deus nos fala a respeito do futuro. Alguns teólogos apontam que o livro de Daniel é um livro histórico e profético, porque além de conter fatos históricos, coisas que já aconteceram, ele também contém visões a respeito do futuro. É um livro que fala do presente, do passado e do futuro, sabe? E tem muitas coisas a nos ensinar. É um livro que pode ser difícil se a gente não se debruçar para entender as profecias, mas quando a gente se esforça e com a ajuda do Espírito Santo, nós podemos entender e aprender muitas coisas. Confesso que é um livro que me desafia muito também por essa parte das profecias, por ser difícil nesse lado, mas eu estou muito empolgada porque vai ser realmente desafiador e eu espero aprender muito nessa leitura e nessa troca com vocês. Então eu te convido a ler e estudar comigo o livro de Daniel nesse mês de agosto. Vamos embora? Agosto começou com um friozinho por aqui no Espírito Santo, não sei aí na sua região, mas hoje especialmente está um dia bem friozinho, bem gostoso para tomar um café, sentar diante da Bíblia e aprender. Então eu vou muito empolgada a começar essa leitura. Te convido a começar aí também aonde você está. Durante o vlog eu vou compartilhar com vocês então os recursos que eu vou utilizar, as minhas dicas e depois vou ir trazendo para vocês minhas impressões de leitura, minhas lições e tudo mais, tá bom? Então fica aqui comigo até o final do vídeo para você aprender bastante também, pra gente trocar e nos apaixonarmos ainda mais pela palavra de Deus.
nosso Study Bible de Daniel. Nós vamos ler o livro de Daniel nas próximas 4 semanas. Nós vamos ler 3 capítulos por semana. O livro de Daniel possui 12 capítulos. Ruim de matemática aqui, gente. A historiadora que não sabe contar. O livro de Daniel tem 12 capítulos, então nós vamos ler 3 capítulos durante as próximas 4 semanas. Então, no nosso primeiro vlog, eu vou ler os 3 primeiros capítulos, tá bom? Se você já fez outro Study Bible comigo, você sabe que antes de fazer a leitura inicial, dos primeiros capítulos, eu gosto de ir atrás de algumas informações muito importantes, como autor, data, contexto em que o livro foi escrito. Por que essas informações são importantes? Porque elas nos permitem compreender melhor por que aquele livro foi escrito, por quem. É claro que todos os livros bíblicos, eles foram inspirados por Deus e eles têm essa autoridade divina, eles fazem parte da Bíblia por isso, por essa autoridade divina, por terem sido inspirados pelo Senhor, mas cada um deles foi escrito por um autor diferente e o Senhor não proibiu que esses autores tivessem cada uma as suas características, que fizessem parte de contextos históricos diferentes, de épocas diferentes, que escrevessem para um determinado público com um determinado objetivo. Então, fazer essas perguntas para o livro no início é muito importante, é fundamental para a gente realmente compreender o livro em si, por que ele foi escrito, por que ele faz parte da Bíblia. Então, nesse primeiro momento, eu vou fazer isso e depois eu vou compartilhar essas informações com vocês. Quero aproveitar e lembrar que todas essas informações, os resumos dos capítulos, eu vou liberar em formato de PDF lá no nosso grupo no Telegram, tá bom? Por isso que é muito importante você fazer parte desse grupo, porque lá você vai receber todas essas informações escritinhas. Mas aqui no vídeo eu vou ir compartilhando com vocês também à medida que eu for encontrando, tá bom? Vou parando aqui as minhas leituras para compartilhar as informações com você. Então agora eu vou fazer essas perguntas essenciais para o livro de Daniel e vou atrás das respostas. Vou procurar essas respostas hoje numa Bíblia de Estudos que eu tenho aqui em casa e também no manual bíblico que eu tenho do MacArthur aqui também. E depois eu vou mostrar para vocês direitinho enquanto eu estiver fazendo, tá bom? Vou ir falando com vocês durante o processo. Ei, realeza, não se esqueça de começar esse Study Bible orando e convidando o Espírito Santo para fazer essa jornada com você, hein? Nós temos o privilégio de ler a Bíblia com o autor dela, né? Então, nunca se esqueça de começar convidando, chamando ele e pedindo que ele abra o seu coração, fale com você e prepare o solo do seu coração para receber a palavra. Eu gosto de usar nos meus estudos essa Bíblia de Estudos aí, a Bíblia da Mulher, e ela contém informações a respeito de data, autoria, contexto, sempre no início de cada livro. É uma fonte segura e de fácil acesso, né? E eu a uso também depois para consultar as notinhas de rodapé, para ver os comentários a respeito de cada versículo, a respeito dos capítulos. Tem sido uma fonte muito boa para consultar. É uma Bíblia da minha mãe, então eu aproveito para usar, porque ela realmente tem conteúdos assim enriquecedores que me permitem compreender melhor o livro. Além de consultar a Bíblia de Estudos, como eu falei para vocês, eu vou consultar esse manual bíblico aqui do MacArthur, que também traz um esboço muito bacana dessas informações importantes a respeito de título, autor, data, contexto, personagens principais, que ajuda a entender melhor o livro. Como eu já falei em outros vídeos, eu comprei esse e-book baratinho lá na Amazon, numa promoção, acho que eu paguei uns R$11 e valeu super a pena, porque é um livro com muitas informações bacanas e tem me ajudado muito nos meus estudos. Bom, já fiz a minha leitura, a minha pesquisa e eu quero compartilhar então algumas informações com vocês que são importantes para a gente compreender melhor o livro de Daniel. O primeiro é a respeito da autoria. O livro foi escrito pelo próprio Daniel e isso é atestado por algumas coisas que o próprio livro traz e também pelo próprio Jesus, que lá no livro de Mateus, no capítulo 24, se eu não me engano, no versículo 15, ele confirma que o livro de Daniel foi escrito pelo próprio Daniel. Então, diferente de outros livros da Bíblia, como o próprio livro de Esther, que nós estudamos recentemente, em que nós não sabíamos quem era o autor, nesse livro de Daniel nós sabemos que foi ele, nós podemos confiar na fala do próprio Jesus a respeito da autoria desse livro.
E esse livro foi escrito provavelmente do ano 605 a.C. até 530 mais ou menos. Ele narra fatos que se passaram durante esse período e é provável que ele tenha sido escrito aí entre esse período de tempo, né, de 605 até 530, 536 mais ou menos. Daniel começa o livro a partir do ano de 605, quando ele é feito escravo, feito cativo pelos babilônicos e levado, né, de sua terra de Jerusalém para a Babilônia, né? Eu vou explicar um pouquinho mais daqui a pouco a respeito disso. Mas então, foi mais ou menos por aí, no ano de 605, que ele começou a escrita desse livro e deve ter terminado mais ou menos no ano de 530. Outro ponto muito importante que a gente precisa levar em consideração é o contexto histórico. O contexto histórico que está atrás desse livro é muito importante porque ele nos explica o que Daniel também está fazendo ali na Babilônia. A gente precisa se lembrar do que estava acontecendo com todo Jerusalém naquele momento para a história de Daniel fazer ainda mais sentido, né? Para a gente realmente poder compreender essa história. Então, o que é que estava acontecendo nesse período e por que Daniel, que é um servo de Deus, vai parar na Babilônia? Bem, veja bem, o Senhor havia alertado os israelitas muitas vezes de que se eles não fossem tementes ao Senhor, de que se eles não fossem fiéis ao Senhor, o Senhor permitiria que outros povos os atacassem, os invadissem e até mesmo os levassem cativos para outras terras. O Senhor estava tentando ensinar ao povo que eles dependiam do Senhor, que eles só eram prósperos e grandes por causa da presença do Senhor ao lado deles. Mas não adiantou, mesmo tendo sido alertados várias vezes, os israelitas se afastaram do Senhor, adoraram outros deuses, pecaram de maneira tão demasiada, de maneira tão terrível, que a ira do Senhor foi derramada sobre eles. E a gente pode ver isso muito bem lá no livro de 2 Crônicas. Então, se você ainda não leu a respeito disso, eu te aconselho a ler o livro de 2 Crônicas, que você vai entender tanto as advertências do Senhor e por que o Senhor pesou a mão sobre o seu povo desta maneira. E como punição pelo pecado, pela insistência do povo em se afastar do Senhor, o Senhor tirou de Israel a mão poderosa dele que permitia que Israel fosse forte, próspera e segura. E começou a permitir que povos mais fortes começassem a atacar Jerusalém, atacar todo Israel, invadindo suas terras, invadindo seus territórios e dominando o povo israelita. Isso fez com que muitas pessoas vivessem de maneira muito angustiante, né? Perdendo suas posses, morrendo, sofrendo. E a coisa chegou a ficar tão feia em determinado momento que em uma das vezes que os babilônicos invadiram Israel, a cidade de Jerusalém foi cercada durante vários dias, se não me engano, vários meses, e as mães chegaram até mesmo a comer os seus filhos, porque a situação de fome ficou tão aterrorizante que eles realmente não encontravam mais comida, sabe? Eles estavam cercados, sitiados, então algumas pessoas comeram até seus próprios filhos. É justamente nesse cenário catastrófico em que o povo está sofrendo por causa das suas péssimas escolhas que a história de Daniel se passa. Daniel faz parte de um grupo de jovens que foi levado como cativo de Jerusalém para a Babilônia. E por que isso aconteceu? Porque o Senhor permitiu, deu autorização, né, deu poder para que o povo babilônico viesse e invadisse Jerusalém, invadisse o território israelita. Os babilônicos vão invadir o território 3 vezes, e é na primeira vez que eles vão levar Daniel como cativo. Depois eles vão fazer mais 2 invasões, é na terceira invasão que esse cenário horrível que as mães comem os filhos, sabe, que eu comentei com vocês, acontece. Então são 3 invasões terríveis, e é justamente na primeira que Daniel é levado. Por que Daniel é levado na primeira? Porque Daniel fazia parte de uma família nobre, uma família mais rica, né, de Jerusalém. E nessa primeira leva, além do rei, né, da família real, muitas pessoas nobres, pessoas mais ricas, mais cultas, que tinham talento, né, que trabalhavam em alguma coisa importante, foram levadas para a Babilônia para trabalhar lá. E Daniel faz parte de um grupo de jovens que é levado cativo como escravo para a Babilônia. Então é nesse contexto que a história começa, e é a partir do momento que Daniel é levado cativo que ele começa a escrever essa história, né? Que ele começa a narrar o que aconteceu com ele e também as visões que o Senhor o deu, e a gente vai ver mais sobre isso depois. Outra questão importante da gente ter em mente é o propósito do livro. Como o livro foi escrito nesse cenário em que o povo estava vivendo como cativo, né? Tendo que obedecer a um rei poderoso que não fazia parte do seu povo,
a conviver com deuses que não era o seu Deus, né? Uma cultura completamente diferente. Esse livro foi escrito por Daniel com o propósito de levar esperança ao povo judeu, de lembrar a eles que o Senhor permanecia no controle de todas as coisas e o que o Senhor tinha planos para eles. Então a mensagem do livro de Daniel é trazer esperança, trazer visões a respeito do futuro, do que o Senhor iria fazer em prol do seu povo, de quem o Senhor levantaria. Inclusive, o livro de Daniel aponta diretamente para Jesus Cristo, traz profecias a respeito do nosso Jesus. Então é um livro que tem uma mensagem muito poderosa e que serviu naquele momento para levar esperança, levar propósito para aquele povo cativo. Porque a ideia do Senhor em permitir que eles sofressem no cativeiro, que eles fossem invadidos, não é que eles fossem destruídos e acabassem completamente, mas sim para que o povo viesse a se arrepender e se voltasse para o Senhor. O Senhor falou através de vários profetas de que se o seu povo, né, clamasse por eles, se arrependesse, eles ouviria e os traria de volta para a sua terra. Bom, agora com essas informações em mente, né, entendendo esse background aí por trás do livro, autor, data, quando foi escrito, por que foi escrito, eu vou começar a leitura dos 3 primeiros capítulos. Vou fazer a leitura na minha Bíblia normal, fazendo anotações, né, algumas anotações, marcações, e depois eu vou consultar uma Bíblia de estudos, consultar as notinhas de rodapé que sempre tem comentários excelentes, e depois eu vou trazendo para vocês as informações e reflexões que o Senhor me dera aí durante esse estudo, tá bom? Leitura e estudo feito, vim aqui então compartilhar com vocês algumas coisas que eu observei, né, que me chamou mais atenção nesses 3 capítulos e também algumas reflexões. Lembrando que eu não vou falar de tudo minuciosamente, né? Quando nós olhamos cada capítulo detalhadamente, nós podemos extrair muitas informações, muitas reflexões. Então, para o vídeo não ficar tão grande, né, eu vou tentar pontuar só as informações mais importantes, mas no PDF que eu já falei para vocês, eu vou esmiuçar mais e trazer mais informações, tá bom? Então, vamos lá ao capítulo 1. O capítulo 1 começa nos lembrando do que nós já conversamos a respeito do contexto em que essa história se passa, né? Quando nós conversamos a respeito das perguntas difíceis, eu comentei com vocês esse contexto, né, de invasão, que os babilônicos invadem e levam cativos os moradores de Jerusalém para a Babilônia. Daniel, portanto, faz parte desse grupo que vai ser levado como cativo. Além dele, outros jovens também são levados. O rei Nabucodonosor tinha uma política durante esse período, uma política muito comum que ele fazia com vários povos dominados, que era escolher jovens que não tivessem defeitos, jovens que fossem inteligentes, bem aperfeiçoados, jovens que pudessem se tornar grandes sábios, né, que já eram bem inteligentes no local onde eles viviam. Eles levavam esses jovens para a Babilônia, onde eles seriam ainda mais instruídos, aprenderiam a língua babilônica, seriam ensinados dos costumes, cultura política, para que eles trabalhassem para o rei Nabucodonosor. Geralmente eles utilizavam esses jovens para ser governadores das províncias que formavam o Império Babilônico, colocando esses próprios jovens para governarem sobre os seus próprios povos que estavam dominados, sabe? Então era uma estratégia interessante para a política daquele período. E Daniel, assim como seus outros amigos, né, que vão passar a se chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e agora eu não tô lembrando o nome hebraico deles, mas vou colocar aqui embaixo, sempre me foge, eu sempre lembro o nome que é dado para eles pelos babilônicos e não com o nome hebraico, mas enfim. Daniel e seus 3 amigos foram levados então para estudar, para se aprimorar, para depois virem a trabalhar para o rei Nabucodonosor. E é justamente durante esse processo de estudo que nós vemos que Daniel, apesar de agora ser um cativo, vivendo em uma terra estrangeira, Daniel não perdeu a sua identidade de servo do Deus vivo. E mesmo vivendo ali em um ambiente muito diferente, com uma cultura muito diferente, ele afirma a sua identidade
e afirma sua disposição em servir unicamente o seu Deus. E a gente pode ver esse empenho de Daniel e dos seus 3 amigos em manterem a sua identidade, em manterem-se puros e adorando somente o Senhor, quando eles se recusam a comer a comida que era oferecida ali no palácio para eles. Todos os dias eles recebiam uma refeição, uma porção de comida e de vinho que vinha da própria mesa do rei para eles. E Daniel se recusa a comer esse alimento, muito provavelmente porque além de ter alimentos impuros, como por exemplo a carne de porco, que era impura para o judeu, esses alimentos costumavam ser oferecidos aos deuses, participavam de procedimentos religiosos, de ofertas pagãs, e depois eles eram consumidos. Daniel reconheceu aquilo como pecado e ele não aceitou comer aquilo. Então ele pede para que o oficial que cuidasse deles os alimentasse com vegetais e água e não com aquele alimento. E ele até faz um experimento para ver se aquilo vai dar certo ou não, já que aquele oficial ficou com medo do plano dar errado e ele acabar morrendo, por o rei ficar furioso por aquele grupo de meninos não se fortalecer, não se desenvolver tanto quanto os outros que se alimentariam muito bem. Mas acontece que o Senhor abençoa Daniel e seus amigos pela postura deles, por eles afirmarem a sua identidade. E eles se desenvolvem tão bem, ainda melhor, quanto os outros meninos que vão se alimentar da comida vindo direto da mesa do rei. Essa situação é muito interessante porque ela nos mostra que apesar de estar num ambiente diferente, apesar de ter perdido muito, apesar de ter sido afastado dos seus amigos, da sua família, da sua cultura, do seu centro religioso, do lugar onde eles podiam adorar a Deus com liberdade e estar num ambiente completamente diferente, Daniel não se deixou levar, bem como seus outros 3 amigos. Ele se afirmou como servo de Deus vivo e não se deixou levar pelas oportunidades de pecar. Nós vivemos numa sociedade que está sempre nos oferecendo muitas bandejas, com muitos alimentos, ideias, padrões, coisas que parecem tão naturais e comuns, mas que são contrárias à vontade de Deus. E ao invés de ter a postura de Daniel, manter a nossa identidade de servas do Deus vivo, de filhas, nós acabamos cedendo, Mas nós precisamos aprender com Daniel a afirmar quem nós somos em Deus, a confiar no Senhor e a manter a nossa identidade e não nos deixarmos levar pelas coisas passageiras dessa terra. E o final do capítulo 1 nos prova o quanto vale a pena ser fiel a Deus assim, nas pequenas coisas do nosso dia a dia. Naquilo que pode parecer, isso não tem nada a ver, mas tem sim, sabe? Quanto vale a pena? O que aconteceu com aqueles meninos no final do capítulo 1? Eles foram honrados, Deus viu a atitude deles e os abençoou, dando muita sabedoria. Eles foram reconhecidos como os mais sábios dentro de todos aqueles outros jovens, 10 vezes mais sábios do que os outros. E isso fez com que o rei os honrasse, dando a eles cargos importantes na Babilônia, Então olha só o quanto eles escolheram o bem a partir da fidelidade deles. Essa palavra que eu quero destacar, quando a gente estuda a história de Daniel e também desses outros 3 amigos, nós percebemos que eles foram íntegros e fiéis para com o Senhor. E quando a gente vive assim, com fidelidade, integridade, buscando o Senhor em primeiro lugar, buscando obedecê-lo e honrá-lo, nós colhemos o fruto disso. O fruto disso não vai ser prosperidade, não vai ser um cargo grandioso, sabe? Não, nem sempre vão ser coisas materiais. Os frutos vão ser eternos e vão ser principalmente a nossa salvação e a nossa vida eterna ao lado do Senhor. Então é sempre bom a gente lembrar disso também, que às vezes a gente só presta atenção naquilo que a gente recebe de benefício nessa vida, E os benefícios dessa vida nem se comparam com os benefícios que nós vamos receber lá em cima eternamente. Outra coisa muito interessante que a gente observa no capítulo 1 é que o Império Babilônico tentou sim mudar a identidade dos nossos jovens, desses homens que vieram de Judá. E a gente percebe isso claramente na mudança de nome deles. Como eu falei para vocês, eu não lembrava, Eu não lembro ainda o nome hebraico direitinho, mas eu peguei a minha Bíblia aqui para não ter motivo para esquecer dessa vez. Bom, a gente tem Daniel, Misael, Ananias e Azarias, Logo que eles chegam no palácio, o nome deles, de cada um deles, é mudado para nomes babilônicos. E por que eles mudaram os nomes? Porque os nomes traziam muito da religião deles e da identidade de cada um desses jovens. E ao tentar mudar esses nomes, eles tentavam também afastar esses jovens da sua cultura, da sua religião, das influências da sua terra, para implantar na cabeça deles outras influências, outras religiões, os valores da Babilônia. E é bacana da gente observar que o nome de cada um desses meninos estava associado ao nosso Deus. Por exemplo, Daniel significa Deus é meu juiz. Misael é quem é como Deus. Ananias, Javé é gracioso. Azarias, Javé é meu ajudador.
Quando eles mudaram o nome desses meninos para os nomes babilônicos, eles associaram esses nomes aos deuses pagãos, aos deuses babilônicos. Então, ao fazer isso, eles tentavam, afastar esses jovens do Deus que eles serviam e inserir neles outros deuses que faziam parte ali do panteão da Babilônia. É bom a gente lembrar que os babilônicos eram pagãos, Eles adoravam vários deuses ao mesmo tempo. Então, eles estavam sempre inserindo um deus novo no seu panteão de deuses. E essa era uma maneira de associar esses meninos a essa nova cultura. Mas, como nós vimos no capítulo 1, mesmo tentando associá-los, mesmo tentando afastá-los da religião e da cultura deles, eles mantiveram a sua identidade e não se deixaram levar. Já no capítulo 2, nós vemos que o rei Nabucodonosor tem um sonho que chama tanto a atenção dele que ele precisa desesperadamente compreender o que aquele sonho significava. E para isso, eles chamam uma série de homens, que faziam parte ali do seu império, para tentar descobrir o significado daquele sonho. Eles chamam então os feiticeiros, os magos, os caldeus, os astrólogos, para fazer com que eles decifrem esse sonho. Esses eram homens que estavam acostumados a decifrar sonhos. No mundo antigo, os sonhos eram muito importantes, porque esta era uma forma dos deuses se comunicarem. Nós sabemos que o nosso Deus também se comunicava através dos sonhos e, além de dar os sonhos, ele sempre dava a revelação do sonho também. Então, no contexto antigo, isso era muito comum. E aqueles homens, eles eram preparados, eles se estudavam, haviam técnicas e livros, para interpretar sonhos. Só que o que o rei pediu era algo diferente. O rei Nabucodonosor não quis contar qual era o sonho. Ele queria que os seus sábios, seus homens inteligentes, contassem a ele qual era o sonho e também o significado. Ele pediu isso porque ele percebeu que nenhum deles conseguia interpretar e estava tentando enrolar ele e ganhar tempo. Então ele pediu: me conte vocês qual é o meu sonho e interprete eles. Se vocês forem bem-sucedidos, eu vou honrá-los, vou presenteá-los. Mas se vocês não forem capazes de fazer isso, eu vou matar vocês. Olha que cenário difícil. E de fato, aqueles homens não conseguiram e disseram para o rei que aquilo era impossível. Eles tentarem descobrir qual era o sonho era uma coisa difícil demais e não era coisa que eles eram capazes de fazer. Somente um Deus seria capaz de revelar qual era o sonho. Bom, eles não sabiam, Mas o Deus verdadeiro estava por ali e iria, de alguma maneira, revelar aquele sonho para Nabucodonosor. O rei não ficou nada satisfeito com a resposta daqueles homens e decidiu matar todos os sábios do império, incluindo Daniel e os seus amigos. Quando Daniel soube disso, ele não cruzou os braços e aceitou a morte. Pelo contrário, ele falou com o rei que ele poderia interpretar o sonho se o rei lhe desse mais tempo. E o rei acabou aceitando, deu a ele tempo. Então Daniel se reuniu com seus amigos, pediu a eles que orasse, pedindo a Deus para ter misericórdia, para que Deus revelasse a ele o sonho. E no final daquela noite, o Senhor revelou a Daniel qual era o sonho, e Daniel foi então contar ao rei qual era este sonho e o que ele significava. O Senhor não só revelou qual era o sonho para Daniel, qual era a mensagem do sonho, como mostrou para ele, tintim por tintim, de como era o sonho, O rei não contou a Daniel com o que ele tinha sonhado, o Senhor revelou tudo a Daniel. E quando Daniel foi conversar, com Nabucodonosor e contar a revelação do sonho, a primeira coisa que Daniel fez foi dizer que aquele sonho era uma mensagem do Deus poderoso para o rei, e que aquela mensagem era algo que iria acontecer no futuro. E no sonho, o que o rei viu, O rei viu uma estátua enorme, uma estátua feia, que tinha várias partes diferentes, A cabeça de ouro, o corpo e o peito de bronze, os pés de barro. Então, cada parte representava um material, um mineral, E cada parte tinha um significado. Para me ajudar a entender melhor essa visão, os detalhes e o que estava por trás dela, qual era a revelação, bem como o livro de Daniel, eu estou usando um livro, um comentário expositivo sobre o livro de Daniel, do pastor Hernandes Dias Lopes, que está me trazendo muitas informações legais. Vou mostrar ele aqui para vocês agora. É esse livrinho aqui. Super legal, gente, tem uma leitura bem bacana. Eu sempre gosto, de usar livros de comentários bíblicos para me ajudar a interpretar mais, trazer mais informações. E gosto de indicar para vocês também, para vocês conhecerem e, quem sabe, adquirir.
Se vocês quiserem adquirir esse livro, ele tá num precinho muito bom na Amazon e eu vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? Lembrando que toda vez que vocês compram um livro, qualquer coisinha, pelo nosso link aqui da Amazon, você abençoa o nosso ministério e me ajuda a continuar trabalhando aqui pra vocês, produzindo conteúdo pra abençoar a vida de vocês, tá bom? Mas enfim, esse livro me ajudou a entender melhor essa interpretação e eu vou compartilhar com vocês aqui um pouquinho das informações então que eu aprendi, beleza? Então, a estátua tinha cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e os quadris de bronze e também as pernas e os pés que eram de ferro e de barro. Cada uma dessas partes tinha um significado e quando a gente lê ali o capítulo 2, a gente percebe qual é esse significado. Mas geralmente o texto não traz a que eles se representam. Então eu vou contar aqui para vocês o significado e qual representação dos reis são esses que esse sonho traz pra gente. Ó, a cabeça de ouro representava o rei Nabucodonosor. E o texto bíblico nos diz que ele era o rei dos reis. O Senhor fez o rei Nabucodonosor ser muito poderoso, ser grandioso. Foi o próprio Deus que deu a ele tamanha autoridade, tamanho poder, até porque o Senhor queria utilizar esse rei como um instrumento para ensinar o seu povo, né? Para fazer com que eles pagassem pelos seus pecados e tivessem também a oportunidade de se arrepender. A outra parte da estátua era um peito e os braços de prata. Esses braços representam a união de dois povos e alguns teólogos representam esses povos como os medos e os persas, que se unem e vão formar um único império muito poderoso. A outra parte do corpo era o ventre e os quadris de bronze. Essa parte representa o Império Grego, que ficou muito famoso, né, pelo imperador Alexandre o Grande, né? Foi um império que fez muitas coisas também, mas acabou caindo, né? Chegou o momento do seu fim. E já os pés de ferro, né, e os pés de ferro e de barro representam o Império Romano, que era forte, por isso tem essa associação com o ferro, que é algo forte, mas ao mesmo tempo era de barro, e isso o tornava fraco. E o pastor Hernandes Dias Lopes nos lembra que essa fragilidade do Império Romano estava muito ligada à sua falta de valores morais, né, de moralidade. Então, era um império que, apesar de ter muita força, de ser forte como o ferro, tinha em si elementos também muito frágeis como o barro. E isso ajudou com que esse império fosse destruído também. Ou seja, a gente percebe aqui que todas essas partes da estátua representam povos, né? Representam impérios, 4 impérios muito poderosos. Mas apesar desses 4 impérios serem muito poderosos e terem feito grandes coisas, todos eles fracassaram, todos eles tiveram fim, né? O dia de término desses impérios chegaram. Mas além de ver a estátua, na visão o rei também via uma pedra que batia na estátua e fazia com que ela estraçalhasse e virasse pó. E que pedra é essa? E essa pedra é Jesus Cristo. Ele é a pedra angular, né? A nossa pedra. Jesus vem e esmigalha a estátua, porque ele é o único reino que durará para sempre. Jesus já veio, já começou a impor o seu reino, mas na sua segunda vinda, quando ele virá de fato, né, de uma vez por todas, todos os reinos da terra serão estraçalhados e esmiuçados, e o único reino verdadeiro prevalecerá para sempre. O pastor Hernandes fala ainda que, através desse sonho, Daniel revela a supremacia do reino de Cristo sobre os reinos desse mundo. Por mais poderosos que esses reinos da terra sejam, todos eles chegam ao fim. Mas o reino de Cristo ninguém pode bater, né? Ninguém pode impedir que ele aconteça. Enquanto os reinos da terra podem ser fortes como o ferro, eles são ao mesmo tempo frágeis como o barro e eles chegam ao fim. O reino de Cristo, entretanto, é indestrutível, eterno e vitorioso. É muito interessante a gente lembrar que Daniel recebeu de Deus, além de grande sabedoria, né, como uma forma do Senhor honrar a ele e seus amigos, também recebeu o dom de visões e de interpretar sonhos. Daniel interpreta esses sonhos certinho, de maneira fiel ao que Deus queria revelar a Nabucodonosor, não porque ele era muito sábio, muito esperto, muito inteligente, mas sim porque o Senhor lhe deu a revelação. E ele deixa isso bem claro para Nabucodonosor: olha, não sou eu que estou dizendo, é o meu Deus, é ele quem está revelando e é ele quem está falando com você.
É importante então a gente se lembrar disso, porque apesar de ter tido a oportunidade de se vangloriar por ter conseguido interpretar aquele sonho, talvez outras pessoas teriam aproveitado a chance de se engrandecer e de crescer através daquele dom, né, através da visão, da revelação que Deus deu. Daniel deixou bem claro que foi o Senhor que o permitiu ter aquela visão e honrou o nome do Senhor por causa disso. E é claro que o Senhor o abençoou por causa disso. O rei Nabucodonosor coloca Daniel como governador da província da Babilônia, honrando ele ainda mais, e ainda honra os 3 amigos de Daniel, porque Daniel pediu que eles fossem abençoados também. Então os 3 amigos também são abençoados e recebem cargos de administradores da província da Babilônia. Bom, chegamos então ao último capítulo, ao capítulo 3, o último que nós vamos analisar e estudar hoje. E ele é um dos meus capítulos favoritos, porque tem uma cena poderosíssima, né, gente? Que cena! Essa cena da fornalha, com certeza, fala muito aos nossos corações, porque ela nos lembra que Deus é fiel e permanece conosco o tempo todo. É uma cena, assim, poderosa demais mesmo. Mas, enfim, antes da gente chegar à cena, vamos entender um pouquinho do porquê eles chegam na fornalha, né? Mesmo depois do rei Nabucodonosor ter recebido a revelação desse dom, ela, apesar de ter entrado na cabeça dele, não mudou muito de quem ele era, né? Apesar de ter sabido que todos os reinos chegariam ao fim, o rei continua sendo um homem prepotente e se acha o poderosão. E ele se acha tanto que ele cria uma estátua gigantesca. Ele cria lá uma estátua enorme e quando tocar uma série de instrumentos, as pessoas precisam se prostrar diante da estátua para adorar essa estátua. Pode ser que essa estátua fosse a imagem de um novo Deus. Como os babilônicos adoravam vários deuses ao mesmo tempo, talvez o rei estivesse criando ali um novo rei que poderia ser adorado por todos. Poderia não, né? Deveria ser adorado por todos os povos que viviam ali na Babilônia, né? E ao som ali dos instrumentos, todos deveriam se prostrar e adorar. Essa seria uma maneira muito estratégica de fazer com que todos adorassem ali a um Deus em específico, mesmo já adorando vários outros. Sadraque, Mesaque e Abidnego, como eles faziam parte da administração do rei, eles foram chamados então para a reunião onde seria dedicada a essa estátua, né? Onde a estátua foi apresentada, eles precisariam se dobrar e se prostrar pela primeira vez. Mas quando os sons começaram e as pessoas começaram a se abaixar, como a gente bem sabe, esses 3 jovens não se abaixaram, não se prostraram, porque eles reconheceram aquela ação como uma atitude de idolatria, algo parecido com o que nós vimos com Mardoqueu na leitura do livro de Esther, né? Então eles não se prostraram, permaneceram de pé. E os astrólogos que tentaram desvendar o sonho lá no capítulo 1, mas não conseguiram, que não foram mortos graças à atitude de Daniel de orar e de pedir ao Senhor a revelação do sonho, ao verem aquela situação, ao verem os 3 homens de pé, eles se aproveitaram daquilo para criar contenda. Invejosos, eles foram lá e contaram, né, para o rei que aqueles 3 homens não se ajoelharam, não se prostraram. E o rei, furioso, chamou os 3 meninos, deu a eles uma chance deles se prostrarem de novo, mas eles não se prostraram e ainda disseram para o rei que eles não fariam isso. E o rei, como punição, mandou lançá-los na fornalha ardente, né? E o rei ainda chega a dizer que Deus poderia livrar aqueles jovens da fornalha. Mas os jovens, de maneira muito sábia, ao invés de tentarem se defender ou bater boca com o rei, eles apenas dizem que o Deus deles poderia sim livrá-los daquela fornalha. Mas mesmo que ele não os livrasse, ele continuaria sendo Deus e continuaria sendo Deus daqueles 3. Furioso, então, o rei acende a fornalha 7 vezes mais, manda amarrar os 3 jovens e os soldados, ao lançarem os jovens na fornalha, a fornalha estava tão quente que eles mesmos, né, os funcionários, acabaram morrendo. Mas os jovens não morreram, porque na fornalha havia um 4º homem que os protegeu, os guardou e os manteve intactos. E quando o rei Nabucodonosor viu o 4º homem, ele mandou tirar os 3 jovens da fornalha e ele reconheceu o poder e a glória do Senhor. É claro que, como o rei Nabucodonosor estava acostumado com uma série de outros deuses, ele não reconheceu, apesar de dar honra a Deus naquele momento, ele não reconheceu o Senhor como o Senhor, o único Deus vivo. Ele reconheceu o Senhor provavelmente assim como qualquer outro Deus que ele reconhecia. Ele enaltece o Senhor naquele momento, mas isso não significa que ele crê no nosso Deus e que ele o reconhece como o único Senhor e Salvador, né? Ele faz aquela proclamação, mas provavelmente ele só inseriu o Deus dos judeus ao panteão, né? Ao meio dos outros deuses que ele já conhecia, que ele já adorava.
Mas ainda assim, é uma cena impressionante, um testemunho de fé grandiosíssimo. E a gente precisa se lembrar dessa passagem para sempre trazer à memória que o Senhor também está conosco, que Ele nos guarda, que Ele nos defende. E mesmo quando Ele não faz, a nossa fé precisa prevalecer. Nós precisamos ter a mesma audácia, a mesma fé desses meninos, né? De dizer, se Deus fizer, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, Ele continua sendo o nosso Deus. Ele é o Senhor Todo-Poderoso, tem tudo sob controle. E mesmo quando Ele não faz aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente julga ser o melhor, Ele continua sendo Deus e a gente precisa se apegar a quem Ele é, né? E não aquilo que Ele pode fazer. É isso aí, a nossa fé precisa estar baseada na pessoa do Senhor e não no que Ele pode ou não fazer por nós. Que essa passagem, então, sempre nos lembre que Deus é Deus, que Ele faz sim, mas mesmo quando Ele não faz, nós precisamos continuar confiando nele por aquilo que Ele é. Bom, este foi então o nosso primeiro episódio lendo e estudando o livro de Daniel. Eu espero que este vídeo tenha te ajudado, tenha te abençoado e tenha te incentivado a estudar mais a palavra do Senhor e a passar mais tempo diante da Bíblia Sagrada. Se você ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão para o vídeo, para o próximo vídeo, né, para o nosso próximo episódio, deixa aí nos comentários que vai ser um prazer imenso responder você e saber a sua opinião também, tá bom? Não esqueça de fazer parte do nosso canal lá no Telegram para você receber o PDF, receber mais dicas, sugestões, para a gente trocar informações também, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha abençoado você, que você tenha gostado. Não esqueça de curtir o vídeo, de deixar o seu comentário e de se inscrever aqui no canal caso você ainda não seja inscrita para receber notificações dos próximos vídeos, próximos conteúdos que saírem por aqui. É um prazer imenso ler e estudar a Bíblia com você e falar a respeito do nosso Deus. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!